Seja bem-vindo à Masterclass da Rota do Imigrante. Eu sou Márcia Fonseca, mentora de planejamento imigratório familiar. E hoje eu quero te mostrar como você pode imigrar certo, evitando problemas que podem desestruturar a sua família. Você já entendeu que eu já cheguei onde muita gente gostaria de chegar, mas nem sempre foi assim. E é por isso que eu vou te contar a minha história. Presta atenção, eu também já vivi a frustração e principalmente a decepção que você está vivendo hoje. Com o que, Márcia? Com o sistema político do Brasil, com o sistema econômico do Brasil, com a burocracia do Brasil, com a falta de segurança que o Brasil tem. E eu vou te contar como isso aconteceu, como é que virou essa chave. Lá em 2014, na reeleição da Dilma, foi ali que tudo começou, a minha história de vir para os Estados Unidos. Naquele momento que o resultado da eleição mostrou que a Dilma tinha sido reeleita, daquela maneira como foi aquela eleição, na última hora, virou o jogo, Aécio não recebeu mais voto nenhum e a população ficou revoltada com aquilo. E é lógico que era um outro momento, muito diferente do que está acontecendo hoje no Brasil, mas a sensação era de não dar para confiar mais nesse país. E o mais importante, eu não quero mais viver nesse lugar com essas condições políticas, econômicas, de instabilidade que para mim não serviam. Eu tinha medo do que vinha pela frente. Então, naquele momento, eu e meu marido decidimos ir atrás de outras oportunidades. A gente não sabia como seria, mas uma coisa a gente tinha certeza, a gente não queria mais sentir aquela tristeza, aquela sensação de impotência que nós sentimos naquele momento que saiu o resultado das eleições. Então, nós tomamos a decisão de fazer o que nós podíamos fazer pela nossa família e começamos a procurar outros caminhos. O que nós podíamos fazer que estava ao nosso alcance. Nós tínhamos já uma empresa, a nossa história no Brasil estava muito bem resolvida, vamos dizer assim. Eu e meu marido, realizados profissionalmente, realizados financeiramente, casados há mais de 20 anos, com 3 filhos, bem-sucedidos naquilo que eles faziam, na área de cada um. Meu filho já pleiteando fazer medicina, adolescente, minha filha mais nova. A gente não sabia como seria esse caminho. Mas uma coisa a gente tinha certeza, a gente precisava buscar as nossas próprias respostas e a gente precisava pensar fora da caixinha, né? Fora da caixinha, a gente precisava olhar além do que a gente conseguia ver naquele momento. E foi assim que nós resolvemos começar a olhar para o mercado americano. Por que o mercado americano? Porque era um mercado muito sólido, uma economia forte, e uma política muito mais estruturada, vamos dizer assim, onde nos passava confiança. Então começamos a pesquisar o que era possível, mas o nosso primeiro objetivo era proteger o nosso patrimônio. Então a primeira coisa que a gente queria era encontrar um lugar que a gente pudesse começar a investir financeiramente, onde a gente tivesse mais segurança financeira, econômica e política. E o nosso primeiro passo foi buscar a viabilidade de um financiamento imobiliário nos Estados Unidos. Conseguimos, compramos a nossa primeira casa financiada em 2015 e de lá para cá muitas coisas aconteceram. Descobrimos que a nossa filha podia fazer faculdade aqui nos Estados Unidos direto do Brasil para cá, direto de segundo grau para cá. E assim ela fez, aplicou. Mas isso não foi assim, descobrimos. A gente descobriu porque a gente acreditou que era possível e nós fomos atrás de sonhar. Nós acreditamos nos sonhos, mas nós não fomos iludidos romanticamente vivendo um sonho. Nós fomos buscar possibilidades de realizar o sonho. Então nós fomos entender como é que era o processo de entrar numa universidade aqui nos Estados Unidos. Entendemos que era possível. Pagamos sim uma consultoria para entender isso. Tudo que eu estou dizendo aqui para você, houve muito investimento, dinheiro em especialistas em cada área, mas houve também muita dedicação de estudar, de buscar as próprias respostas. E também houve muita coragem e fé para agir, tomar decisões no momento que precisava ser tomada a decisão. Porque se nós hoje estamos vivendo o que nós estamos vivendo, se hoje eu tenho um green card aqui com o meu nome,
né? Se eu tenho a minha família aqui comigo, tenho a liberdade de ir e vir, mesmos direitos que os americanos têm, de trabalhar, de investir aqui nos Estados Unidos, foi porque lá atrás eu tive coragem de iniciar esse processo. Eu tive foco, determinação para buscar as minhas próprias respostas junto com meu marido. Naquele momento, então descobrimos que minha filha podia vir para cá, ela aplicou para uma universidade, ela foi aceita numa universidade para engenharia civil aqui, na UCF, que é a Universidade Central da Flórida, uma das melhores do país, tem mais de 50 mil alunos, e ela ganhou bolsa de 20%. Ela foi aceita em 2016, então nós ficamos frustrados com uma decisão em 2014, começamos a buscar outras oportunidades de olhar para fora da nossa caixinha, encontramos um caminho, começamos a investir aqui nos Estados Unidos em 2015, setembro de 2015. Janeiro de 2016 começamos a olhar a questão de minha filha fazer faculdade aqui, pesquisamos, entendemos o processo, ela aplicou, em maio ela aplicou para as universidades, em julho saiu a resposta que ela foi aceita com bolsa de 20%, ela estava no 3º ano aí no Brasil. Ela foi condicionada a terminar o 3º ano com o mesmo nível de notas. Ela entrou na universidade em janeiro de 2017. Mas até lá, quando ela foi aceita na universidade, despertou outra atenção aqui. Ok, ela vai ser aceita, ela vai fazer faculdade, como é que ela fica lá? Como é que ela trabalha lá? Será que ela vai ter direito de trabalhar lá? E se ela ficar lá, como é que nós vamos ficar? Nós não queremos separar nossa família, fomos então buscar e pensar na possibilidade de talvez um dia morar nos Estados Unidos, todos nós. E aí fomos pesquisar sobre as possibilidades de vistos, como morar de forma legal nos Estados Unidos. Essa foi a nossa primeira pergunta. E aí descobrimos que o nosso filho, com 19 anos naquela época, já fazendo medicina, precisava estar incluído nesse visto. E para ele estar incluído, a gente tinha que aplicar antes dele ter 21 anos. E aí foi a correria para entender esses vistos e essas possibilidades. Mais uma vez, pagamos caro sim no advogado, o melhor que a gente encontrou para ter a informação e tomamos a decisão. Em setembro de 2016 a gente aplicou para um visto de residência, um visto de investidor, que naquela época era a consciência que nós tínhamos que era o melhor para nós. Não vamos discutir se foi o melhor ou se não foi. O fato é que hoje esse visto nos possibilita ficar aqui. Teria outros vistos? Sim, Márcia, teria muitos outros vistos que na época nós não sabíamos que tinha. Mas hoje eu sei. E é sobre isso que você vai entender esse caminho aqui na Masterclass, a Rota do Imigrante. Aplicamos, nossa previsão era 1 ano e meio para poder viver esse processo, para ser aprovado ou negado. Nesse 1 ano e meio nós pensamos, vamos fazer os preparos que precisamos, e aí procuramos um advogado tributarista para entender os planos, para ver o que nós tínhamos que fazer, para proteger o nosso patrimônio, para ver essa questão de imposto, diferença de imposto que se paga no Brasil, que se paga nos Estados Unidos. Fomos estudar isso. Enquanto isso, minha filha veio fazer faculdade em 2017. Começou a vir, viveu aí 2 semestres muito bem, no 3º semestre, em setembro de 2017. Passou o furacão, literalmente, o Irma, e ela passou por uma crise de pânico sem saber lidar com aquilo. Depois disso, ela não conseguiu se recuperar. Eu vim visitar, encontrei ela numa situação de depressão, que não conseguia sair da cama sozinha, que não conseguia resolver as coisas dela sozinha. Precisei ficar com ela aqui, fiquei 3 meses, deixei minha família, deixei meu trabalho para dar suporte para minha filha, porque a família para mim é um valor muito importante e negociável. Nesse processo doloroso, desafiador como mãe, eu entendi que a minha família era o meu ponto principal e que eu não poderia jamais negligenciar. Eu precisava cuidar da minha família, eu precisava proteger a minha família nesse processo de transição, e isso para mim era o mais precioso. Tornou-se a minha bandeira número 1. Levei minha filha de volta para o Brasil, trancou a faculdade por 6 meses, ela não reagia, e aí eu e meu marido tomamos decisão. Tá demorando muito para esse visto sair, a gente não sabe quanto tempo vai sair esse visto. Minha filha não pode ficar parada aqui, a vida dela precisa continuar. Tomamos a decisão de eu aplicar para o visto de estudante, a um outro visto. Meu marido tinha aplicado para o visto de residente, eu não tinha aplicação nenhuma no meu nome, estava dentro do processo dele. Apliquei então para o visto de estudante. Consegui, fui aprovada, vim com minhas filhas, eu como visto de estudante para estudar inglês, minha filha com o visto de estudante dela para estudar a Universidade de Engenharia Civil, e a minha caçula com 12 anos veio com o visto de F2, que é como dependente de quem tem o visto F1. Começamos a nossa jornada a morar aqui mesmo nos Estados Unidos em agosto de 2018. Essa é a minha jornada. E ali começou o desafio, que eu achei que estava preparada. Eu sou farmacêutica, me formei em 96
E de lá para cá, né, fiz muitos cursos, trabalhei muito em várias funções. Meu primeiro emprego foi como farmacêutica do Hospital Municipal de Cuiabá, através de um concurso público. Ali eu aprendi muito sobre trabalho em equipe, gerenciar, e fiz também várias formações. Fiz 3 MBA em gestão de negócios e serviços de saúde, especialista em farmácia hospitalar, especialista em gestão da assistência farmacêutica no SUS. Comecei a dar aula na Universidade de Várzea Grande, no curso de farmácia da Univag. Depois eu passei no concurso do Estado como farmacêutica. Fiz um mestrado em planejamento estratégico. Me tornei coordenadora da assistência farmacêutica do Estado. Depois eu assumi a diretoria administrativa e financeira da Secretaria Municipal de Saúde. Então eu vivi o ápice da minha carreira como farmacêutica. Passei em 2 concursos extremamente desejados, dava aula na universidade, dei aula também na UFMT, Universidade Federal do Mato Grosso, para os gestores municipais de saúde nessa área de planejamento estratégico. Então eu tinha um reconhecimento profissional muito bom, recebia muito bem por isso e tinha segurança. Por outro lado, meu marido, cirurgião bariátrico, viveu esse processo também de conquistar o espaço dele, passou em concurso, fez as formações dele, se tornou o primeiro cirurgião bariátrico no Brasil em fazer apenas cirurgia bariátrica. E nós trabalhávamos e estudávamos muito, extremamente dedicados, e ao mesmo tempo nós tínhamos uma vida, né, como casal, os nossos filhos, 3 filhos, eu tive 3 filhos nesse período, que me demandavam muito. Eu era extremamente workaholic, trabalhava e estudava muito e cuidava dos meus filhos e achava que dava conta de tudo. Mas aí aconteceu algo muito importante que me fez ver o que eu não estava vendo. Em 2010, lá atrás, antes ainda da história da Dilma, eu tive um tumor na minha tireoide. E esse tumor, ele foi desencadeado por uma burnout. O que é um burnout, Márcia? Quando você está tão assim que o seu corpo para, porque você não está dando conta de tudo e está achando que está dando conta. Então você precisa parar. E esse burnout me fez não saber agir, fiquei paralisada. Então eu tive que tratar esse tumor, eu parei por ordens médicas 6 meses para tratar esse tumor. Graças a Deus hoje eu tô curada. Mas naquele momento que eu parei, eu não sabia ficar em casa. Eu não sabia como ser mãe, como ser dona de casa. E eu me sentia extremamente ansiosa por estar ali parada, precisando ficar parada. E me sentia também frustrada de não estar trabalhando, porque a minha vida era trabalho. Eu entendia que todo o meu ser era o que eu fazia, porque era ali que eu tinha reconhecimento, porque era ali que eu recebia meus louros. Mas por outro lado eu tinha uma culpa muito grande, porque eu comecei a ver que eu não sabia ser uma boa mãe, não sabia ser uma boa dona de casa, que tinha muitas coisas ali que eu não entendia. Eu comecei a entender o valor que sempre foi a minha família. Mas eu também entendi o valor da profissão, da missão, do propósito de vida. E eu queria encontrar um equilíbrio entre ser mãe, ser esposa e ser profissional, contribuir com as coisas que eu fazia, com a sociedade. Mas eu não sabia qual era o caminho. Nesse tempo em casa, para me cuidar da minha saúde e também prestar atenção no meu núcleo familiar, eu comecei a ouvir muito mais as necessidades dos meus filhos e a necessidade do meu marido. E eu entendi que ele estava vivendo um momento de muito estresse, muito conflito profissional, porque ele queria muito fazer mais pelos pacientes dele e ele não conseguia, estando naquele lugar que ele estava, na situação que estava a cirurgia bariátrica e como ele podia atender os pacientes dele. Resumindo a história, os pacientes deles tinham N situações para viver, para poder fazer a cirurgia no pré-operatório e depois do pós-operatório. E ele, como cirurgião, ele só conseguia fazer a cirurgia, pedir os exames, tomar todo o cuidado que ele precisava no pré-operatório, mas a coisa demorava muito mais e tinha várias coisas que ele não tinha controle, porque não estava na mão dele. Eu, com a minha expertise, com a minha experiência em planejamento estratégico, com a minha visão de agregar as coisas e montar o quebra-cabeça, ouvindo as reclamações dele, as frustrações dele, consegui fazer com que ele visse que havia um outro caminho. E foi aí que eu apoiei ele a desenvolver o projeto da clínica, que é a Clínica IOSSE, que hoje é o Instituto de Obesidade e Cirurgia Bariátrica, que é um sucesso em todo o país, se tornou referência nacional em cirurgia bariátrica. O que eu estou querendo te dizer? Que o meu cérebro, a
acostumado a gerenciar projetos de forma estratégica, orçamento, recursos e pessoas, encontrou uma solução para aquilo que estava vivendo e rapidamente a gente desenvolveu um novo produto, uma nova solução. Essas coisas todas, a minha parte emocional, o desafio da minha saúde, os meus valores família, trabalho e fé me ajudaram a construir um novo momento, um novo estado de vida para mim e para minha família. Nós nos tornamos empresários. Quando passou 6 meses de tratar a minha tireoide, a gente já tinha aberto a clínica. A clínica já estava pronta. A gente não tinha todos os recursos, mas a gente tinha um projeto. A gente entendia as necessidades, a gente buscou parceiros, a gente buscou recursos, a gente conseguiu financiamento e a gente, acima de tudo, acreditou. E a gente conseguiu. Foi fácil? Não. Foi muito desafiador. Precisamos enfrentar muitos medos, precisamos tomar risco, mas, acima de tudo, a nossa expertise nos permitiu buscar as informações certas e juntar essas peças desse quebra-cabeça para trazer uma solução. O que isso tem a ver com a imigração? Naquele momento lá atrás, essas situações que eu vivi me possibilitaram, me prepararam para quando chegou em 2014, eu ter coragem de ir para outro nível. Em 2015, quando nós tomamos todas essas decisões, eu já tinha vivido 4 anos de clínica. Eu já tinha largado os meus concursos, porque depois de 2 anos da clínica funcionando, eu tinha tirei a licença para tratar minha tireoide, licença de médico, né, licença, vamos colocar assim, prêmio para tratar, remunerada. Depois eu pedi 2 anos sem remuneração de licença, porque eu tinha direito, para cuidar de interesses pessoais, que foi aí quando eu gerenciei a clínica, criei os processos, coloquei a clínica no eixo, que a clínica começou a rodar direitinho. Quando passou esses 2 anos, eu não consegui voltar para o meu concurso no estado, eu não conseguia assumir de novo, eu não conseguia, porque o meu valor liberdade gritava muito alto. E eu tinha feito um compromisso de cuidar da minha família. E esse outro emprego do concurso, ele me limitava muito, ele me engessava. E eu não conseguia mais viver aquilo, eu tive coragem de pedir demissão. Eu tive coragem de largar a mão da segurança que eu tinha como concursada pública, do salário que eu tinha, do nível de realização que eu tinha, para começar algo que eu não sabia direito o que era. Eu não tinha clareza de qual seria a minha nova profissão e aonde eu iria trabalhar. Eu tinha sim a empresa nossa, né, minha e do meu marido, mas era o trabalho dele, era o sonho dele, não era o meu. Ali vinha dinheiro, trazia segurança? Sim, mas não era para sempre, igual a estabilidade do concurso público. O que eu estou querendo dizer com você, com isso tudo, que a gente precisa tomar decisão, a gente precisa se posicionar, a gente precisa entender que os nossos valores, eles gritam mais forte. E para mim, os meus valores, família, liberdade, autonomia, realização profissional, tem muito valor. E eu tive coragem de tomar essa decisão. E aí eu tive mais força para buscar novas coisas. Foi aí que eu fui buscar formações em coaching, fui buscar formação em inteligência emocional, inteligência positiva, fui entender mais e mais de pessoas para poder juntar as pecinhas daquilo que eu não estava entendendo. E quando a gente começou a ver as oportunidades de investir nos Estados Unidos, de minha filha vir estudar aqui, de aplicar para um visto de residência, eu já tinha passado pelo processo de autoconhecimento. Eu já tinha segurança do que era importante para mim, para os meus filhos, para minha família. Eu já entendia como as coisas funcionavam dentro de mim. E eu pude dar apoio e suporte para entender o meu marido, a minha família. E isso fez toda a diferença. E se você está entendendo o que eu estou querendo te dizer aqui, a minha história, ela me deu recursos para eu poder viver o que eu vivi nessa jornada como imigrante. Reforçando e revisando aqui a nossa jornada. 2014, Dilma reeleita. Sensação de estrangulamento, de não conseguir engolir aquele resultado. Algo errado estava acontecendo. Sabia que estava acontecendo. Medo do futuro, das incertezas. Incerteza política, econômica, financeira. Desejo de viver minha liberdade, meus valores, proteger a minha família. Comecei a buscar respostas que eu não tinha. Paguei o preço, literalmente. Custo financeiro, custo emocional, e vivi o processo. Tive coragem e fé para viver esse processo, junto com a minha família, alinhado com o meu marido. Começamos a tomar as decisões e assumir os riscos, passo a passo. Hoje, então, tomamos as decisões, investimos nos Estados Unidos. Era risco? Era. Podia dar errado? Podia. Investimos no visto de residência? Podia dar certo? Podia dar errado.
Trouxemos nossa filha para estudar aqui, podia dar certo, podia dar errado. Mas no final, hoje, tudo isso deu certo, fez sentido, porque nós buscamos viver os nossos valores, porque nós respeitamos o processo, pagamos o preço, vivemos o processo. E hoje, 4 anos e meio depois que eu pisei aqui nos Estados Unidos, conhecendo tudo que eu sei hoje, eu sei que naquela época eu não tinha 10% das informações que eu tenho hoje. E vivendo tudo isso, na fase de adaptação, eu precisei ainda de recurso, porque eu vim sozinha com as minhas filhas. Eu vim sozinha, vim com visto de estudante no primeiro momento. E foi muito difícil ficar longe do meu marido, do meu filho. Essa adaptação exigiu de mim muita inteligência emocional. Graças a Deus que eu tinha tido a oportunidade de desenvolver isso, mas é na prática realmente que a gente vive esses desafios. A fé me sustentou, isso foi um grande valor. Deus me sustentou e sustentou a nossa família. Mas acima de tudo, o movimento, a coragem de fazer algo quando não tá bom. E em 6 meses aqui, vivendo essa angústia, essa crise da adaptação, eu resolvi abrir um grupo de apoio entre mulheres imigrantes que aqui estavam, o Café e Coach. Muitas dessas mulheres dividiam as mesmas angústias, os mesmos medos, as mesmas inseguranças que eu. E ali nós reuníamos uma vez por mês, tinha uma palestra sobre aquele assunto onde eu estudava todo esse processo de adaptação, o sofrimento emocional, o que dava certo, o que não dava, trazia para essas mulheres, partilhava, elas partilhavam suas experiências, a gente construiu amizades, vínculos, e essas mulheres acabaram se tornando minhas clientes em coaches. Quando saiu a minha documentação que eu podia trabalhar, então foram ali que elas começaram a vir. E ali eu fui conhecendo mais ainda as histórias de cada família, e entendendo o que dava certo e o que dava errado. E eu fui mapeando o padrão de sucesso do imigrante e também o padrão do fracasso. E aí eu comecei a ficar muito incomodada, porque eu não queria só ajudar as famílias que já estavam em problema. Eu queria ajudar as famílias a evitar esses problemas. E quais são esses problemas, Márcia? Muitos passavam por problemas de relacionamento com o marido, com os filhos, problemas financeiros e outros problemas legais com o visto. Esses problemas muitas vezes faziam com que essa família não conseguisse ficar nos Estados Unidos, permanecer aqui. E muitas delas tiveram que voltar. Só que voltar para o Brasil não é tão fácil. Por mais que a gente ama o nosso país, tem a nossa família, tem a nossa profissão, a readaptação num país subdesenvolvido pode ser mais difícil do que a adaptação num país desenvolvido. E esses eram os conflitos que eu presenciei e ajudei as famílias a superarem. Depois de reunir todas essas informações, todos esses recursos, eu resolvi trabalhar de uma forma mais assertiva, trazendo informação para que essas famílias se protegessem. E por isso, eu desenvolvi a mentoria Imigre Certo. Os principais problemas que a maioria dos imigrantes brasileiros passam problema número 1, é não ter informação de quanto vai custar o processo de transição de vida. Não saber quanto vai custar diretamente e indiretamente para mudar para os Estados Unidos. Por não ter clareza desse processo no momento da decisão de aplicar para o visto. Porque a primeira coisa que o brasileiro faz, quando ele pensa, vou mudar para os Estados Unidos, é ir atrás de um visto. Não está errado. É importante você ir de forma correta, legalizar. Mas um cuidado para você não se precipitar na sua decisão de investir no visto sem entender todos os outros custos que você vai pagar por essa transição. Esteja preparado para essa transição. Busque entender esse processo. Isso é fundamental. Por quê? Você pode aplicar para o visto certo, mas você pode estar aplicando para o visto errado. Você pode ainda ter que ficar 2, 3 anos esperando a resposta desse visto e no final ter uma resposta negativa e você já ter tomado um monte de atitudes, decisões e comprometido o seu patrimônio, a sua harmonia da sua família por conta dessas decisões e um visto renegado lá na frente. Então existem alguns cuidados que você pode ser tomado e esses cuidados passam por essa percepção ampliada antes de tomar a decisão de qual visto você tem que tomar, entendendo o tempo que demora, o risco que você tem, né, se vai dar certo ou não, mas não só os riscos diretos em relação ao processo do visto, mas todos os outros impactos
e as decisões que você vai estar tomando na sua vida, para você e para sua família, a partir da decisão do visto. Então é importante que antes de você buscar um advogado e decidir qual visto você vai aplicar, você entenda e tenha uma visão geral de todo o processo de transição de vida de um imigrante. O segundo problema é não dedicar tempo suficiente para conhecer as suas emoções e aprender a gerenciá-las. A falta de conhecimento, do autoconhecimento e a incapacidade do imigrante gerenciar o seu próprio comportamento pode ser uma grande cilada para a jornada do imigrante. Por quê? Eu vou justificar para você, né? Vou falar de uma forma muito clara. Existe uma teoria, né, que afirma que todo imigrante que consegue se adaptar passa por 4 fases. E eu vou te explicar de uma forma simples, te dando exemplo da minha história. A fase da lua de mel. Sabe aquela fase que você está apaixonado, tudo lindo, maravilhoso. Ai, mudei para os Estados Unidos, eu moro nos Estados Unidos. Seja com visto ou sem visto, tá? E aí você fala, nossa, que ruas mais lindas, não tem buraco, os jardins é tudo maravilhoso, as casas não tem cerca, a escola do meu filho é lindo, aqui tem Disney, ou aqui tem todas as coisas que eu quero comprar, é tudo muito barato, vou comprar meu carrão, vou fazer isso, vou fazer isso. Você começa a achar tudo muito fácil, tudo muito lindo. Os primeiros momentos que você vive essa lua de mel é curto, tá? Logo nos primeiros 30, 40 dias você começa a entrar na crise, a fase da crise. O que é a fase da crise? É aquilo que eu expliquei para vocês que eu vivi com as minhas filhas. Longe, saudade, medo, insegurança, porque você não conhece como as coisas funcionam, você ainda não domina a língua, se você domina, você não sabe como é o sistema, frustração de você tentar fazer errar, porque você vai passar pela curva do aprendizado até você conseguir saber como as coisas funcionam. A crise da identidade, que eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, porque você é um profissional competente, você já tinha um diploma, e aqui você ainda está aprendendo, está estudando, está recomeçando a sua vida. Financeira, porque você tem os recursos que você está se mantendo, mas até que você consiga produzir, se você vier com visto de estudante, você não pode trabalhar, então você tem que gastar suas reservas financeiras, e você fica preocupado com o câmbio, com as políticas internacionais, se isso vai dar certo, se não vai. Você tem muito mais medo do que certeza, muito mais incerteza do que certeza. Depois vem a fase da recuperação. Você já passou por esse problema dolorido, por esse desconforto, de sair da zona de conforto, de viver a zona do medo. E aí você começa a entender o que você viveu, o quanto você foi forte, o quanto você aprendeu, e você começa a recuperar o que você perdeu. Seja os seus relacionamentos, seja a sua parte financeira, seja aí a sua identidade como residente ou como profissional. E aí passa para a 4ª fase, que é a fase dos ajustes, onde você já tem maturidade suficiente para entender o que você sabe, o que você ainda não sabe, que você precisa buscar novas respostas e lutar e resgatar os seus sonhos, os seus porquês, porque você veio. A 3ª fase é a demora do processo imigratório. Lembra que eu falei que o meu processo, o meu visto é o IB5, o IB5, que é um visto de investimento. Na época era $500 mil, hoje é $1 milhão. Olha só. Só nisso já foi uma oportunidade para nós. Se nós não tivéssemos tomado a decisão naquela época, agora seria muito maior, talvez agora eu não conseguiria. A demora do processo imigratório. Nosso tempo, nossos planos iniciais era ficar no Brasil até nós sermos aprovados. Só iríamos ir para os Estados Unidos, só ia começar a vender as coisas, investir lá, se tivéssemos sido aprovados. Esse era o plano inicial. Mas as coisas não acontecem bem assim, né? 18 meses se tornaram 3 anos. Nesse tempo, minha filha teve que decidir se começava a faculdade aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. E porque nós estávamos com esse planejamento, o mais óbvio era ela começar lá. Ela começou a trabalhar, a estudar lá, ela conseguiu por mérito dela. Mas aí veio problemas emocionais, normal, todo mundo passa por essa crise. E ela era uma criança, uma adolescente de 17 anos, precisou de suporte. Eu vou aplicar para um visto de estudante que não estava no combinado. E aí eu tenho que ficar sem trabalhar, menos verbas, mais crise de identidade, para dar suporte a tudo isso. Passei mais 1 ano, praticamente, sem trabalhar com o visto de estudante. Suportando tudo isso, meu marido indo e vindo, porque ele continuou no Brasil, acho que não ficou claro para vocês. Meu filho fazia medicina, ficou no Brasil. Meu marido, o médico, ficou no Brasil. E nós ficamos lá, as meninas sozinhas, os meninos aqui. Foi assim que ficou, essa corda da resiliência. E, em vez de ser 1 ano e meio, demorou 3 anos. Então, esse suporte financeiro e emocional já estava assim, entendeu? Se a gente não está
mais bem preparado, a gente não suporta e muitas vezes você não dá conta de permanecer. Então é muito importante entender isso, tá? Qual que é melhor, Márcia? Ficar no Brasil esperando a aprovação para depois ir ou ir depois? Depende das suas condições, depende da situação da sua família, depende das necessidades, como aconteceu comigo. O planejamento era um, no meio do caminho houve outras necessidades e nós tivemos que tomar outras decisões, tá? Então, o tempo demora mais do que você imagina, eles pedem mais evidências, mais documentos, isso tem mais custos, mais demora, mais estresse, mais medo, mais insegurança. Então, você precisa estar preparado para passar, vamos dizer assim, por essas fases desafiadoras que todo mundo vai passar. Isso afeta você financeiramente, emocionalmente, com certeza afeta a sua família. Então, é importante entender isso. Então, resumindo, não tem informação de quanto custa, você vai demorar, você vai tomar decisão, às vezes precipitada, ou vai demorar demais para tomar decisão, não dedicar tempo para conhecer suas emoções e, portanto, não aprender a se gerenciar, isso vai gerar as dificuldades da fase de adaptação, especialmente na fase da crise da identidade. E não saber quanto tempo vai demorar o seu visto. Você fica travado, você não consegue tomar decisões, porque você não sabe se você vai ser aprovado. Você não sabe se você levar seu dinheiro para os Estados Unidos, como é que isso vai ser, o quanto isso é seguro, o quanto não é. E aí você fica travado. Você não age nem aqui no Brasil, não toma atitude, não cresce no Brasil, não cresce lá. Então, como entender tudo isso para encontrar um meio termo e equilíbrio para você não parar a sua vida e você prever os riscos e as oportunidades e fazer, não ficar parado, tomar ações, tomar decisões e agir com convicção, sem ficar parado, seja qual for a sua situação. Então, os principais erros do migrante: tomar decisões erradas, precipitadas, ou demorar demais, não ter clareza do processo, não se planejar de forma estratégica, não desenvolver inteligência emocional. Inteligência emocional é uma habilidade que pode ser desenvolvida. E eu faço esse convite, eu vou te ajudar a desenvolver a sua inteligência emocional, por meio de várias ferramentas dentro dessa nossa proposta aqui. Então, depois de ter vivido tudo isso, mapeado os detalhes de todas essas fases do processo de adaptação do imigrante, pagado o preço literalmente, né, em todas as áreas de impacto da minha vida, da vida da minha família, e considerando a transição da vida familiar, e observando diversos desfechos positivos e negativos também de outras famílias que eu pude conhecer e ajudar como coach, eu identifiquei os pilares de sucesso do imigrante e que nós não podemos negligenciar. E eu resumi tudo isso no método que vai te ajudar a ter clareza, segurança financeira e emocional para tomar as melhores decisões. E agora, eu quero te mostrar essa solução. Fica comigo que eu vou te entregar agora o conteúdo que você tanto esperava. A partir de agora, pega a caneta, pega aí um bloquinho e vai fazendo a sua contribuição. Para esse vídeo se precisar, anota já todos os seus insights, percepções, consciências que foram geradas e começa agora a anotar o conhecimento que eu vou te passar agora, que vale muito. A solução para esses 3 grandes problemas de desafio é desenvolver a inteligência emocional e ter um planejamento estratégico estruturado para a transição familiar da sua família. Como fazer isso? É isso que eu vou te mostrar agora. Então, fica comigo até o final dessa aula, que você vai ver como é precioso tudo que eu estou te entregando aqui. Só isso aqui, você pode imaginar quanto que vale no seu processo de decisão, de clareza? Bom, vamos lá, vou mostrar para você essa rota do imigrante que foi que eu vim mostrar para você. Hoje, né, aqui tem alguns números, isso aqui é só para mostrar para você que existem passos, né, nós estamos no Brasil, você está na América Latina, aí quer ir para os Estados Unidos, quer ir para o Canadá, quer ir para a Europa, quer ir para a China, para a Austrália, para a África, enfim. O mundo é um mundo de possibilidades, mas eu quero que você escolha, tá? Eu quero que você escolha. Por isso, eu quero te ajudar a responder as suas próprias perguntas. Quero que você encontre as suas próprias respostas para esse monte de perguntas. Não quero que você vá seguindo a manada, que você faça o que o outro fez, o seu amigo, o seu irmão, o seu colega. Eu quero que você faça o que for melhor para você diante da sua consciência. E é isso que eu vou te ajudar. Aqui é um esqueminha bem simplório para você entender, como se fosse um gamezinho mesmo de tabuleiro, né? Para a gente explicar aqui para uma criança, e você vai poder entender isso e explicar para os seus filhos, né? A gente está aqui, pátria amada Brasil, amamos o Brasil, eu amo o Brasil é realmente um país maravilhoso, riquíssimo, um povo muito bom, um povo capaz, um povo resiliente, um povo que faz acontecer, criativo, determinado, um povo muito competente, que eu honro muito.
Mas, infelizmente, a nossa pátria amada Brasil não está honrando com os nossos valores. Nós não estamos conseguindo viver aquilo que nós acreditamos aqui no Brasil. Então, vamos ficar aqui e ver as coisas, né, deteriorando nossos valores, nossa família, ou vamos buscar viver os nossos valores e a vida que nós acreditamos que nós podemos em outro lugar? Hoje o Brasil, os brasileiros são um dos povos que mais imigram. Tem uma razão aí. E vai perguntar para essas pessoas que saíram do Brasil se elas querem voltar. Não querem. As que voltam, voltam porque não conseguiram ficar. E eu não quero que seja assim com você. Eu quero que você imigre e consiga viver todos os seus planos, os seus projetos. Então, nós vamos ter aqui uns passinhos para dar. E entre um passo e o outro, que são as etapas, né, desse processo, você precisa buscar os elos. Os elos é a harmonia, o diálogo entre os familiares e os envolvidos, porque somos diferentes e diferentes sentimos, diferente sofremos, diferentes temos expectativas, projetos, sonhos, e precisa sempre ter esse diálogo para esse elo do nossa família chegar junto aqui, tá? Se você quer chegar nos Estados Unidos, ou seja, outro país que você definiu, eu quero que você chegue junto com toda a sua família, mais forte do que você iniciou nessa jornada. É sobre isso que eu vou falar. Então, a distância do Brasil para os Estados Unidos é mais ou menos 7.300 quilômetros. Só que essa distância, ela pode ser encurtada se você tem uma rota bem definida, né? Se você for de avião, mas imagina que se você tivesse que ficar parando em cada aeroporto aí no caminho, mas você pode ter um voo direto, né? Então, vamos pensar nisso, vamos pensar como é que a gente pode encurtar essa distância entre o sonho e a vida real, né? Onde nós estamos aqui vivendo o que nós estamos vivendo e com aquilo que nós desejamos viver. E aí, eu quero então que você entenda que além de inteligência emocional, que você precisa ter para viver esse processo, você também precisa ter clareza, né? Clareza do processo. Por isso, você precisa de informações seguras. E aqui eu vou te trazer informações convictas de alguém que já viveu o processo e também pelos mais diversos parceiros que trabalham comigo e que me ajudam a trazer as informações de forma personalizada para você. Eu mapeei todas as etapas de transição de vida do imigrante. Vou te mostrar agora, hoje, essa rota aqui. Então, segue agora. Olha só, imagina você aqui, né? Você está pensando, você, sua esposa, seu esposo. Você está pensando porque tem muita coisa para pensar. Olha só, tanto de pergunta que você tem que ter para preencher essa imagem do quebra-cabeça. Agora, imagina você pegar as pecinhas desse quebra-cabeça em branco e ter que montar. Você não sabe qual é a imagem, porque você ainda não viveu o processo. Você não está ainda do outro lado para entender qual é a imagem. Então, às vezes, você está com a pecinha na mão e não sabe onde encaixar. Você está com a oportunidade e não está vendo que é uma oportunidade. Você está achando que é um desafio. Está achando que é um risco. Está com medo de assumir o risco. E eu vou te ajudar a responder todas essas perguntas. Quais são os tipos de visto que eu me qualifico? Quais são as condições para alugar um imóvel, para adquirir um imóvel? Como fazer dinheiro em dólar? Quanto custa, né, a vida nos Estados Unidos? Qual o plano de saúde que eu devo ter? Quanto custa isso? Como tirar uma carteira? Como comprar um carro? Qual o melhor pleito? Quanto custa o pleito imigratório, todo o processo? Qual o ajuste tributário que eu preciso fazer? Como eu faço para voltar a estudar? Como é que eu faço para conseguir uma bolsa na universidade? Onde eu vou morar? Quanto custa para validar o diploma? Como que eu matriculo meu filho na escola? Com o que eu vou trabalhar? Como que eu vou trabalhar? São essas e muitas outras perguntas que você deve estar se fazendo agora. E são elas que eu vou te ajudar a responder. Então, fica comigo aqui. O que é inteligência emocional e por que eu estou falando de inteligência emocional? Porque você vai precisar de muita inteligência emocional para você suportar esse processo, porque até que você saia da zona do medo, da zona do conforto, enfrenta a zona do medo, na zona do medo você tem que ter inteligência emocional para suportar. O que é a zona do medo? Desconhecido, aquilo que eu ainda não tenho competência, aquilo que eu ainda não vivi, vai te dar arrepio, vai te dar ansiedade, vai te dar insônia. Como é que eu lido com isso? O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é você entender, reconhecer as suas emoções e aprender quais são os pensamentos, crenças que estão alimentando essas emoções. Porque o que as emoções são? Elas são como se fosse um sintoma. Eu tenho um filtro na minha mente que é formado pelas experiências que eu já tive anteriores, que formaram um conjunto de crenças e valores
E quando eu vejo uma situação, eu tenho uma reação química e fisiológica, que é uma emoção. Ficou claro? Emoção, então, é uma reação química fisiológica. Eu não consigo segurar uma emoção. Eu interpreto e aquilo acontece rapidamente. Você vê um cachorro latindo, pitbull, você só de ver latido, você já fica arrepiado com medo, já liberou adrenalina. E se puder, você já está em estado de alerta, você já começa a correr e procurar a primeira árvore para subir, para não ser mordido pelo pitbull. É natural, porque eu tenho aqui no meu conjunto de filtros que pitbull é violento, morde, e eu vou ser mordido pelo pitbull. Então essa é a crença. Se eu não correr, eu vou ser mordido pelo pitbull. Tá errado? Não, mas será que sempre você vai ser mordido pelo pitbull? Sempre que um pitbull latir, você vai ser mordida? Mas mesmo assim, você não consegue segurar toda essa descarga de adrenalina e de neurotransmissores bioquímicos que mexem com o seu corpo, faz sua pupila dilatar, faz os seus músculos ficarem tensos, pronto para correr. Essa é a reação, né, natural. Então, nós não conseguimos gerenciar a emoção. É errado falar gerenciar a emoção, mas eu consigo interpretar as minhas emoções. E é isso que é inteligência emocional. Ah, é por isso que você está se sentindo assim, está tenso, está doendo no pescoço, está doendo no ombro. O que eu posso fazer? Então, você vai começar a refletir, lapidar aquele pensamento, aquela crença, aquele fio condutor que gerou aquela emoção. E a partir daí você vai então ter consciência para gerenciar os seus comportamentos. Inteligência emocional é não deixar você ser sequestrado pelas suas emoções e não conseguir pensar de forma racional. Mais do que nunca você precisa de inteligência emocional para tomar decisões assertivas no momento de decisão de mudar de um país. Porque você vai tomar as decisões mais importantes da sua vida para a sua família. Então você está sob pressão. Tem uma adrenalina aí no seu coração. E a gente vai te ensinar como você vai gerenciar isso. Como funciona a inteligência emocional? Então, a inteligência emocional, baseada nos autores aí, nos pesquisadores, tem vários pesquisadores, hoje o mais moderno, vamos dizer assim, é o Daniel Goleman, que reuniu, então, nesses 4 pilares. O Daniel Goleman ainda fala do 5º pilar, que é a automotivação. Então, nós temos aí o autorreconhecimento, autogestão. Então, eu vou reconhecer e vou gerenciar a mim, a sociedade. Então, eu me reconheço e eu me gerencio bem. Eu reconheço a sociedade, eu gerencio bem o que a sociedade faz comigo. Então, é entender eu e como eu reajo às minhas emoções, o meu autocomportamento, regular o meu comportamento através da minha automotivação, talvez de eu perceber o que é funcional, o que é disfuncional, e a minha gestão com os ambientes, com aquilo que eu convivo dentro da minha sociedade, dentro da minha realidade. Então, conhecer começa com a conscientização das emoções, continua através da compreensão e move-se para a disciplina e gestão, e depois o loop interno se conecta com as emoções dos outros. Então, quanto mais eu me conheço, quanto mais me gerencio, melhor. Melhor eu interpreto os ambientes, melhor eu me relaciono com as pessoas. Com isso, eu tenho melhores resultados. Aqui a gente tem gestão pessoal, né, gestão social, que é o reconhecimento. Então, eu tenho o reconhecimento pessoal e social, e o reconhecimento e a gestão social e a gestão pessoal. O autorreconhecimento, que é gerar consciência, identidade, identificação, autocompreensão, avaliação de valor, confiança e realismo e motivação. O autogestão, autocontrole, disciplina, transparência, adaptação, realização, iniciativa, energia para o sucesso, otimismo, é esse mover, essa energia, onde você põe seus recursos diários, o seu tempo, como é que você gasta a sua vida. Está fazendo diferença? Está realizado? Ou está frustrado, sem energia, sem recursos para fazer o que você precisa fazer? E o reconhecimento social, empatia com o outro, orientação para o serviço, conscientização organizacional do sistema, como é que as coisas funcionam, reconhecimento, conexão com a equipe e a gestão social. Aí vem todas as coisas que você pode fazer para desenvolver a sua liderança. Coaching, mentoria, influência, liderança, promoção de mudança, desenvolvimento de relação, trabalho em equipe, colaboração, que é a chave do seu sucesso. Então, a gestão, a sua autogestão e a gestão social vão te dar o sucesso que você precisa nos seus resultados. Mas, para isso, você precisa buscar o autoconhecimento. Por isso que é fundamental, e é assim que se desenvolve a inteligência emocional. E aqui tem algumas rodas disso. Não vou falar tudo, que vai ficar extenso, mas durante
A nossa mentoria, a gente vai aprofundar isso. Você vai fazer um teste no seu nível de inteligência emocional, você vai ver aonde que estão os gargalos, que você está tendo dificuldade, e você vai aprender como desenvolver ela. E aí você vai conseguir, então, ter autodisciplina, autocontrole, e você vai conseguir desenvolver suas relações, ter influência com os outros. Isso vai fazer toda a diferença na sua adaptação, tá? A conscientização, compreensão, identificação emocional. Por que isso é importante? Porque quando você está no processo de adaptação, especialmente lá naquela fase de crise que eu falei anterior, quanto mais você se conhece, mais você se gerencia e mais você consegue encontrar motivos para continuar no percurso, não sair do percurso, porque você vai ter vontade de desistir. Estou te falando que eu passei por isso, é natural, todo mundo passa. Então você precisa lembrar dos seus motivos, e aí vem a sua capacidade de resiliência. Mas você também precisa acolher suas emoções, cuidar de você, viver o processo, cuidar dos seus, cuidar da sua família, do seu esposo, da sua esposa, porque eles vão também estar com as emoções à flor da pele. Então quanto mais a gente se cuida, mais a gente consegue cuidar daqueles que nós amamos. Então é fundamental. Por exemplo, lá quando eu chorava, todo dia brigava com as minhas filhas, e não sabia mais o que fazer para a gente cuidar, para elas estarem melhores, e falava com meu marido chorando, e ele falava, vem embora. Se eu não tivesse inteligência emocional, eu iria, porque estava muito pesado para mim, muito pesado. Para ele também, estava muito pesado. E aí, o que a gente teria a perder? Nós não teríamos o nosso brincar, nós não teríamos as oportunidades que nós temos hoje de segurança para mim, para meus filhos, para minha família, nesse momento de tanta instabilidade que nós estamos vivendo no Brasil. Então, é fundamental buscar a inteligência emocional. Porque o que a empatia e a minha gestão social me permitiu viver? Novas amizades, novos relacionamentos, network, oportunidade de trabalho, oportunidade para os meus filhos. Isso me fez também sofrer menos, porque quando eu aprendo a lidar com os outros, quando eu consigo entrar num novo ambiente, eu tenho que mais sentimento de pertencimento, de reconhecimento, de sentido para a minha vida. Então, isso é fundamental para que você consiga se adaptar. E aqui tem todas as etapas, né, da inteligência emocional que a gente vai trabalhar dentro da mentoria para desenvolver cada área dela. Mas o importante é que você busque esse auto-reconhecimento, sua autoestima, automotivação, para que você possa ter uma visão positiva das coisas, focar na solução e não no problema, buscar as relações interpessoais, buscar essa afetividade para você ter resiliência e capacidade de recuperação. Essas são as habilidades. Adaptação e gerenciar, mudança, olha como isso é fundamental. Lembra que eu falei como adolescente, eu tive que mudar 3 vezes? Isso foi fundamental para mim. Esses desafios que eu vivi lá na adolescência me deram essa capacidade de gerenciar mudança, de me adaptar rápido, de aceitar as mudanças. Lembra que eu falei que eu aprendi meio que inconsciente que quanto mais rápido eu aceitasse a mudança, menos eu sofria? Né, aprender a me comunicar com as pessoas, a entender as pessoas, e essa visão de otimismo, de foco na solução, de ver os desafios como oportunidade, não como dificuldade, isso você tem que desenvolver, isso é mentalidade. E agora eu quero falar de uma coisa fundamental, crise de identidade. Você já teve crise de identidade? Acredito que sim, todos nós. Temos lá a nossa crise de identidade na adolescência, depois lá para os 21, 24 anos na nossa carreira, quando conseguimos o nosso primeiro emprego, depois quando a gente começa, se vai casar, se não vai casar, se é com aquela pessoa, quando a gente se torna mãe ou pai, quando a gente muda de carreira, de emprego, agora imagina mudar de país. Tudo isso está envolvido. E nós vamos ter, sim, crise de identidade, porque você vai passar a ser brasileiro, mas vai ser também cidadão americano, se assim for do seu desejo, se assim você trabalhar para. Você vai, às vezes era médico e ainda não validou o seu diploma, você não é médico, agora você vai ser empresário, ou você vai fazer outra profissão. Então, você passa por tudo isso, e é fundamental que você cuide da sua identidade, para que você possa suportar essa jornada. Mas não só a sua identidade, mas a identidade dos seus. E é sobre isso que eu quero falar, arquitetura do sucesso do imigrante. Você conseguiu entender até aqui a importância desse processo? E que migrar não é só um processo jurídico de tirar um visto, não é só você comprar uma casa e mudar. Existem muitas outras coisas que você precisa cuidar. E agora eu quero te falar dessa arquitetura do sucesso do imigrante. Quer ter sucesso? Quer mudar? Quer ser feliz? Porque sucesso para mim é você ser feliz. Sucesso é você realizar o que você foi buscar, mas acima de tudo não perder o que você já tinha
é você poder chegar do outro lado com aquilo que é mais precioso para você. Lembra daquela família que estava lá na Pátria Amada Brasil e colocou a bandeirinha lá nos Estados Unidos? Essa é a sua família. Eu quero que você carregue todos com você, que todos fiquem bem. Então, vamos lá. Querido marido, querida esposa, vocês são o telhados, né, o suporte desse projeto arquitetônico, dessa transformação, dessa mudança, dessa transição de vida. A família de vocês é, sim, a coisa mais importante, o projeto mais importante, a empresa mais importante. E é para isso que, porque eu acredito, e eu acredito que você também acredita nisso, por isso você está aqui. Nós vamos trabalhar aqui, mindset, a mudança de mentalidade, porque você vai viver uma metanoia, que é essa mudança de mentalidade nesse processo de mudança de vida, porque você vai ter que mudar. Se você não mudar a sua mentalidade, você não vai conseguir se adaptar, porque são vários processos. É fundamental que você esteja aberto à mudança. Mas tem uma coisa muito sólida, que é aqui, a sua estrutura, a sua fundação desse projeto arquitetônico para que você dê sucesso, que é as suas bases, a fundação desse projeto. São as suas necessidades, os valores da sua família, as crenças que você quer levar, que são importantes, são suas raízes que você quer proteger, mas também ressignificar algumas delas que ainda podem estar te limitando e te deixando aí com dificuldade de fazer a mudança que você precisa. E ainda temos aqui os pilares que eu considero fundamental. Isso não é só a minha percepção, mas é um conjunto de estudos, né, de vários autores que eu busquei e construí esse método para identificar, que eu tenho clareza absoluta desses pilares, que é o relacionamento, tanto com quem vai com você, como com quem fica. É importante que você cuide disso. O seu financeiro, proteção do seu patrimônio, blindagem patrimonial, ver essa questão dos impostos, como é que fica, é importante que você entenda. Carreira, né, a profissão que você exerce, porque tem a ver não só com dinheiro, mas com realização, com propósito, com missão. É fundamental que você viva o seu propósito. E o emocional, cuide de você, cuide das suas emoções, entenda como elas impactam a sua saúde física, suas decisões, os seus relacionamentos. E tudo isso a gente trabalha para ajudar você nessa jornada. Então, como mudar para os Estados Unidos, Márcia, de forma segura, depois de tudo isso que você falou? Se preparando adequadamente antes de iniciar o processo. Se você vai correr uma maratona, você nunca correu, você sai correndo, se inscreve e vai? Ou você vai treinar, se preparar, leva um tempo para você estar preparado, e aí você vai fazer uma prova para um concurso, você já chega lá e vai fazer essa prova, ou você vai ver lá no edital qual é o conteúdo que você tem que saber, você vai estudar, vai se preparar para ir lá fazer essa prova. Tudo na vida é assim. Se você quer ter sucesso, você tem que estar preparado. E é isso que eu quero que você tenha, sucesso. Mas antes eu quero te ajudar a se preparar, porque eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir realizar os seus sonhos, desde que você pague o preço. E pagar o preço é buscar se preparar, entendeu? É você se preparar, é você dizer, eu vou gastar tempo sim, eu vou olhar para isso, eu vou tomar decisões conscientes, não vou tomar decisão no ímpeto, no calor das emoções, sequestrado por elas, por impulso. Tome decisões conscientes. Então, se prepare adequadamente antes de iniciar o processo. O processo inicia agora, buscando informação, mapeando tudo isso. Tome decisões baseadas em informações confiáveis e com equilíbrio emocional. Lembra do cérebro lá? Use o seu cérebro, mas use o seu coração. Cuidado para a gente não ser hiperracional ou emocional demais. Existe esse equilíbrio. E é esse equilíbrio que vai te trazer paz e segurança no seu espírito. Faça o planejamento imigratório familiar. Claro, porque se você quer ter sucesso nos seus negócios, você vai lá fazer um planejamento do seu negócio. Você vai analisar os riscos, as oportunidades, você vai fazer uma pesquisa de mercado, você vai buscar os melhores especialistas para te ajudarem a contratar essas pessoas para buscar investimento, buscar recurso. Por que não? Você se preocupar e dar o mesmo valor a esse projeto, que é o projeto mais precioso que você está fazendo, que é você imigrar, se tornar um cidadão americano, levar sua família para um país de primeiro mundo, com muito mais oportunidade, com uma economia muito mais segura, com estruturas muito mais sólidas. Estou aqui para te ajudar. E essa é a minha promessa para você. Aprenda como imigrar de forma certa em 90 dias. Eu estou te dizendo que em 90 dias você vai ter aquele mapa, sabe? Aquela figura ali, daquelas perguntas do seu quebra-cabeça respondidas. E aí, com clareza, você vai saber de forma estratégica e harmoniosamente com a sua família iniciar esse processo.
decisão por decisão, com os recursos apropriados, sabendo onde encontrá-los e, principalmente, com inteligência emocional para suportar os desafios que virão. Esse é o meu convite para você, né? Aqui está a nossa rota do imigrante, que eu vou te mostrar como você vai percorrer, quanto tempo, quanto custa isso. Então, nós temos várias etapas. Step 1, né, que eu falei, e aqui você vai entender, você vai ter fases onde você vai estar em grupo, com a sua família, personalizada, outras em grupos juntos. Você vai fazer entre uma etapa e outra o elo da harmonia, do diálogo, da construção do alinhamento para conseguir tomar as próximas decisões e assim você vai viver essas etapas até chegar lá. E aqui eu quero te mostrar essa rota, né, com esses pilares do sucesso que eu proponho para você: 7 encontros em grupo, 5 passos individuais. Então, vamos lá? Vamos entender quais são essas etapas em grupo, quais são essas etapas individuais? Na etapa em grupo, você vai receber vários recursos, ferramentas de forma estruturada para que você possa, então, ir fazendo reflexões, trazendo isso tudo de uma forma concreta para o papel e fazendo o seu planejamento, passo a passo. E eu vou te mostrar exatamente o que são esses passos. Presta atenção. Nós vamos fazer um planejamento junto, através de 7 encontros ao vivo. E nesses encontros eu vou te mostrar como pensar de forma estratégica, que informações você não pode negligenciar, o que você precisa buscar de acordo com a fase que você está e com o tempo, o time que você tem para tomar aquela decisão, para você não procrastinar demais, não demorar demais e perder a oportunidade que você tem. Avaliando os riscos, avaliando o que está envolvido e trazendo para você também recursos para você trazer harmonia e diálogo com a sua família. Essa transição, ela precisa ser feita de forma a preservar a sua família. Eu sempre falo isso. Não existe nada mais precioso, não tem nenhum negócio mais precioso do que a sua família, do que a minha família. Então, não tem nenhum sonho que justifique você ir para os Estados Unidos ou sair do Brasil por uma situação que nós estamos vivendo para proteger a sua família e nessa transição, devido a negligenciar alguns fatos, você se perder e ter problema nos seus relacionamentos, ou perder aí o seu casamento, ou perder a sua relação com os seus filhos. Então é fundamental que nessa construção nós tenhamos essa harmonia em cada passo. Nosso primeiro encontro, nós vamos, em grupo, nós vamos definir qual o melhor destino para você mudar. Ok, eu quero mudar para os Estados Unidos, Márcia, eu quero ir para a Flórida, eu quero ir para Orlando, porque você mora em Orlando, então deve ser o melhor lugar no mundo, eu quero morar em Orlando também. Será? Morar em Orlando foi uma decisão minha, com a minha família, baseada nas informações, no estilo de vida que nós tínhamos, nos recursos que nós tínhamos e no que era possível para nós naquele momento. Foi a melhor estratégia para a gente, a melhor decisão naquele momento. Mas será que morar em Orlando é o melhor para você? Então nós vamos aí olhar a partir das expectativas, do estilo de vida, do que você precisa para a sua família, qual é o melhor estado para você morar, uma vez que os Estados Unidos têm diversas diferenças entre estados, desde a legislação, desde o imposto, até o privilégio de emprego, de carreira, investimentos. Então nós vamos decidir esse destino, vamos juntos refletir sobre esse destino, para você poder ter essa tranquilidade e marcar ali. O destino também não é só um destino geométrico, cidade de Orlando, vou para Boston, vou para Califórnia, não é só isso. O destino também é sua meta nova. São os seus porquês, as razões pelas quais você está tomando essa decisão de mudar o seu país. Então nós vamos mapear isso. Nós vamos deixar isso muito cristalino dentro do seu processo de reflexão, para que você realmente tome essa decisão. Eu quero mudar e eu vou seguir esse destino. Tá bom? E definindo o destino. Qual é o destino? O destino é aonde você quer chegar, como é que você quer viver, por que isso é importante para você. O segundo encontro, nós vamos mostrar como você pode trabalhar as necessidades da sua família. Ok, Márcia, mas isso não vai ser feito de forma específica? Vai. Lá, paralelo, nós vamos ter encontros que eu vou falar já das etapas do paralelo. Mas aqui no grupo, nós vamos ter ferramentas para você ir colocando isso no seu planejamento. Então, aquilo que a gente trabalha lá no personalizado, você traz para o grupo. E ali você vai ter outras reflexões onde você vai colocar
Você vai ter os recursos para você mesmo ter as ferramentas para você ir mapeando todo esse percurso e ajustando conforme a sua necessidade. Você não vai ficar dependente de mim, você não vai ficar dependente de ninguém. Você vai ter os seus próprios recursos para você ajustando a sua rota. A análise, né, do perfil comportamental individual traz para a família a clareza das necessidades de cada um. A análise do perfil comportamental a gente vai fazer no individual, no personalizado, é uma etapa do personalizado, mas aqui em grupo nós já temos esses recursos para a gente criar aí um alinhamento das necessidades da família. Mas não é só a análise do perfil comportamental, existem outras ferramentas que nós vamos estar usando para ajudar você a mapear a idade dos seus filhos, a necessidade dos seus filhos, que tipo de necessidade que você tem, a sua esposa tem, para que a gente possa então construir aí um acordo, vamos dizer assim, um plano de ação que proteja essas necessidades. Essa é a etapa em grupo, construir esse plano de ação que atenda essas necessidades, tá bom? Protegendo a sua família, mantendo a harmonia e o diálogo, que é essencial para que você tenha sucesso no seu processo de imigração. No terceiro encontro em grupo, eu vou te mostrar como mapear o percurso. Como assim, Márcia, mapear o percurso? Você, já decidi, vou morar em Orlando, vou comprar uma casinha ali naquela região do Windermere, Winter Garden, que essas coisas são boas. Então, não tem muito o que mapear. Tem sim, sabe por quê? Porque existe uma transição de vida. Hoje você mora no Brasil, você tem o seu estilo de vida, você tem aí os seus recursos, o seu trabalho, sua empresa, sua profissão, sua carreira, e seus filhos estão acomodados de uma maneira, sua família, e você tem lá o seu destino que você definiu ali no primeiro encontro em grupo, que você disse, eu vou morar em tal lugar, vou fazer tal coisa, vou viver assim. Desse ponto que você está até esse outro ponto, existe uma jornada que muitas vezes, e é natural, você ainda não percorreu isso, você pode ter ido de férias, mas para morar é outra história. Você não sabe como vai chegar lá, se realmente vai chegar, quanto tempo vai demorar, quanto você vai gastar, o que você precisa. Então, mapear o percurso é definir essas etapas desse processo de transição de vida, de carreira, seu e da sua família. Mapeando esse percurso, nós vamos então passar para o quarto encontro, que é identificar os recursos. O que é identificar os recursos, Márcia? É você entender que recursos você já tem disponível. Que, vamos assim, começar. Você precisa entender, eu já entendi o percurso, já defini o destino, já entendi o percurso, presta atenção, reflete comigo. Já definiu o seu destino, sua meta nova. Já identificou as necessidades da sua família que você tem que proteger. Já mapeou o percurso, do que você vai fazer do ponto A para chegar no ponto B. Agora você precisa entender, ok, para chegar no ponto B, eu vou precisar de que recursos? Vou precisar de tanto de dinheiro, vou precisar de tal documentação, vou precisar fazer uma negociação aqui na minha empresa, ou vou precisar investir nos Estados Unidos. O que eu vou precisar? Então, você vai, eu preciso aplicar para uma universidade, eu preciso validar o meu diploma, enfim, o que você precisa fazer? Esses são os recursos. Aonde que estão esses recursos? Eu tenho todos eles? Eu tenho tudo que eu preciso para fazer essa mudança? Eu não tenho? O que eu tenho? E aí você vai identificar o que você já tem. Aí eu já tenho condição de tirar um visto? Que tipo de visto? Eu já tenho condição? Aqui entra a análise do pleito migratório. Qual é os recursos que eu tenho para investir num visto? Então, lá no paralelo, no personalizado, no individual, nós vamos estar olhando para esse pleito migratório. Aqui você já vai ter recursos para isso. Que tipo de visto eu me qualifico? Qual o custo disso? Eu tenho esses recursos, eu consigo provar essas documentações que eu preciso? Se eu vou validar o diploma, como é que é esse processo? E aí eu vou precisar vender algum patrimônio? Eu vou fazer alguma holding? Eu vou trazer alguma mudança tributária, algum planejamento tributário para proteger meu patrimônio? Enfim, o que você tem que fazer? E você vai ver quais recursos você tem e quais você ainda não tem. Aí você identifica, eu não tenho todos os recursos. Esses eu tenho, esses eu não tenho. Como é que eu chego nesse outros que eu não tenho? Aí nós vamos então passar, para o quinto encontro, que eu vou te mostrar as conexões e pontes que você precisa fazer para buscar os recursos que você não tem. Então isso é fundamental. O que entra nisso? Entra possibilidade de network, possibilidade de financiamento, infinitas possibilidades para que você encontre os recursos que você não tem.
E pode até ser recurso, Márcia, eu não me sinto preparada emocionalmente nesse momento, eu não consigo tomar essa decisão. Então, nós vamos identificar que outros profissionais você precisa para você tomar essa decisão. É nessa fase que a gente vai mapear detalhadamente, especificamente, alinhado com seus encontros personalizados, que profissionais, que áreas que você precisa consultar um profissional específico. E o meu papel aqui na mentoria é, depois que a gente mapeou tudo, te ajudar a encontrar esses profissionais sérios, licenciados, que vão te dar o respaldo que você precisa para você seguir nesse percurso com toda segurança, encontrando os recursos que você ainda não tem e entendendo o que dá para começar, o que tem que esperar, o que é estratégico fazer agora e o que você não vai fazer agora. Claro para você? Depois nós vamos para o 6º encontro. O que nós vamos fazer nesse 6º encontro, Márcia? Agora que você já definiu sua meta nova, o seu destino, o seu e da sua família, os seus porquês você vai mudar, porque você vai tomar essa decisão, você já tem convicção disso, você já entendeu as necessidades que não podem ser negligenciadas da sua família, já entendeu ali os valores, aquilo que é importante, que você quer carregar com você, já entendeu, já mapeou o percurso para chegar nesse destino, já definiu os recursos que você tem e o que ainda lhe falta, já entendeu as conexões, os profissionais aí, licenciados específicos que vão poder te ajudar nesse processo, network, pessoas que vão poder te ajudar para você entender esse business, profissão, etc e tal, para você se sentir seguro. Agora nós vamos então fazer uma análise de riscos e oportunidades. Se você é da área do business, você já deve ter conhecido essa palavra, análise SWOT. O que é análise SWOT? Nós vamos usar essas estratégias para a gente olhar para a sua história de vida, para a sua transição, para o seu planejamento de imigração. Não é brincadeira migrar. Migrar é complexo, sim, vai impactar em várias áreas da sua vida, mas pode ser um processo seguro e muito mais, vamos dizer assim, assertivo, trazer muito mais recursos para você, se você fizer as coisas de uma forma correta, não fácil. Não entre nessa ladainha de imigre fácil ou faça isso que é mais fácil, porque o fácil nem sempre é o certo. E nessa situação de emigrar, eu desejo que você emigre certo, porque isso vai te trazer longevidade e segurança para as próximas gerações. Não é só para você, não é nem só para os seus filhos, é para os futuros dos seus netos, porque é algo muito sério. E eu não estou dizendo que você não vai precisar ou não possa voltar para o Brasil e continuar sua vida no Brasil, porque você sempre vai ser cidadão brasileiro, não tenha medo disso. Mas para se tornar um cidadão americano, que é esse o seu desejo, ou outra cidadania que você queira buscar, para outro país que você queira viver. O que eu estou te dizendo aqui é as oportunidades para você migrar para os Estados Unidos. Mas toda essa técnica, todos esses recursos vão te ajudar a tomar decisões para você migrar para o país que você quiser, desde que você busque usar essas estratégias. Essas estratégias, esses recursos, mais uma vez, vão te dar autonomia para você gerenciar o seu próprio destino. E o 7º encontro, então, nós vamos estar, como eu falei, no 6º, a gente vai analisar risco e oportunidade. Por exemplo, uma oportunidade. Seus filhos são pequenos, você vai para os Estados Unidos, consegue tirar um green card, depois de se tornar cidadão, seus filhos crescem na cultura, aprendem inglês, aprendem espanhol, se tornam poliglotas naturalmente e eles vão entrar para uma universidade. Qual a oportunidade disso? Eles podem estar criando um currículo que vai dar a oportunidade para eles ter uma scholarship. O que é uma scholarship? Uma bolsa, até 100% eles podem entrar numa faculdade americana sem pagar nada por isso. Mas grande coisa, Márcia, eu não preciso disso, eu tenho dinheiro para pagar. Não é só isso. Uma pessoa que forma nos Estados Unidos com diploma americano, que é um cidadão americano, ou que tem um green card, que tem os mesmos direitos do cidadão, porque o green card, qual que é a diferença? O green card, ele pode ser o provisório, pode ser o permanente, ele te dá os mesmos direitos do cidadão, só que ele não é para sempre, né? Os meus direitos e meus deveres. Uma vez que você se torna cidadão, ninguém pode tirar isso de você. Essa pessoa, essa criança, esse jovem que se formou com green card ou com a cidadania, tem muito mais oportunidade no mercado de trabalho do que alguém que não tem ainda o green card ou a cidadania. Por quê? Vocês vão entender isso na mentoria. Não posso falar tudo aqui porque não dá tempo, mas tem N impactos. Outra coisa, o risco. Olha só um risco. Meu filho tem 19, 20 anos e eu ainda não tenho como, não decidi
se eu devo aplicar para o visto de residente ou se eu vou como estudante. E aí você vai como estudante, chega lá na frente, seu filho ficou fora do seu visto. Para ele ter um visto, você vai ter que pagar um outro processo, ele vai ter que provar outras coisas, pode demorar muito mais e custar muito mais. Ah, mas eu vou comprar esse imóvel agora, será que é o melhor momento? Será que não é melhor você investir em outra coisa? Vai te dar outro recurso, outra segurança? Então, é essas coisas que nós vamos fazer essa análise. E cada família, cada pessoa tem as suas próprias características. E nós vamos fazer um olhar, pegar uma lupa assim, ó, uma lupa. Pegar uma lupa e olhar assim, ó, para a sua situação. Detalhe por detalhe, com vários profissionais de várias áreas, para te ajudar a encontrar esses riscos e também essas oportunidades. O sétimo encontro, então, nós vamos juntar essas pecinhas todas desse quebra-cabeça e vamos estar fazendo a montagem, a visão geral dessa imagem de você morando nos Estados Unidos, onde você decidiu, com o estilo de vida que você planejou, com a rentabilidade, com a oportunidade de trabalho, com a segurança para os seus filhos, com a harmonia do seu lar, vivendo o que você desejou viver. Então, essa big picture, essa imagem desse quebra-cabeça vai estar montada, você vai entender o que você tem que fazer, o que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer depois, onde vai ter o recurso, onde você vai alocar recurso, onde você vai buscar recurso, e você vai se preparar para isso. Faz sentido para você? Aí, com esse plano de ação montado, tudo mapeado, visão clara, você vai tomar as suas decisões. Aí você vai começar a agir, entende? Eu não quero que você saia aí comprando casa, levando dinheiro para os Estados Unidos, aplicando em visto, sem ter essa clareza. Ah, você pode fazer isso? Pode. Nada te impede. Se você tem dinheiro, se você quer investir, vai, faça. Se tem medo do risco do que vai acontecer ano que vem, faça. Mas com certeza, o nível de segurança sua para tomar essas decisões será muito maior quando você tiver essa visão clara de tudo isso planilhado. E é isso que eu quero te oferecer, é isso que eu te ofereço na minha mentoria Emílio Certo. Esse acompanhamento, esse detalhamento nos mais diversos níveis para você e sua família se prepararem e terem clareza desse processo. Tomando decisões com convicção, protegendo sua família, seus valores, suas necessidades e mudando com segurança. Essas são as etapas do grupo. Agora vai entender o que são as etapas individuais. Entenda que essas etapas vão acontecer lado a lado. Em algum momento a gente vai estar no grupo, a cada 15 dias, e o individual a gente vai marcar conforme a agenda de vocês. E a gente vai organizando isso. Tudo bem? Então são 7 etapas em grupo e 5 etapas, 5 passos, né? Vamos colocar assim, 7 passos em grupo e 5 passos individuais, personalizados pela sua família. O primeiro passo personalizado para a sua família é a análise do perfil comportamental. Márcia, o que é uma análise de perfil comportamental que está lá para esse grande? O que é isso? Nada mais é do que a gente fazer aí uma avaliação de como é o seu padrão de comportamento, como é o seu padrão de sua esposa e dos seus filhos. Seus filhos adolescentes, maiores de 15 anos, 16 anos, 18 anos, já podem fazer essa análise. Então, a gente vai ajudar eles a se entender, ajudar você a se entender. E quando a gente se conhece, é um processo de autoconhecimento acelerado. Quando a gente olha pra gente como um espelho, mostrando, Márcia, quando você faz isso, você se sente mal. Márcia, o seu padrão é isso. Você não consegue tomar decisões rápidas, você precisa de mais informação. Aí, Marco Aurélio, o Marco Aurélio é diferente da Márcia. O Marco Aurélio é ainda mais detalhista que a Márcia. A Márcia tem foco em solução, então a Márcia tem velocidade nas decisões, ela precisa agir. E aí o Marco Aurélio é mais cauteloso, mais criterioso, como um bom cirurgião que ele é. O que ele faz? Ele não erra, ele não quer errar, porque ele fala para mim, se eu erro, eu mato alguém, não posso errar. Então ele criou esse padrão extremamente exigente, extremamente qualidade, que às vezes torna o processo mais lento. Mas isso não é ruim. Então, quem quer estar errado é a Márcia, que é mais focada no processo, no resultado e acelera? Não tem ruim, não tem errado. São padrões diferentes. Nós temos padrões diferentes, nós temos que entender esses padrões para a gente construir, então, o diálogo e entender como vai se estabelecer esse processo. Para que um tenha empatia com o outro e a gente respeite o processo de adaptação de cada um, que será diferente e que vai causar sofrimento. Então, quanto mais a gente estiver apoiando um ao outro como casal, como família, mais a gente suporta essa situação e a gente vai ter muito mais
resiliência para viver a jornada dessa fase de transição. O segundo passo é analisar o custo de vida da família, baseado no seu estilo de vida aqui no Brasil. Quanto que você gasta para manter seus filhos na escola, para a faculdade do seu filho, para pagar a prestação da sua casa, o aluguel da sua casa, o condomínio, a academia, o esporte, a música, etc e tal. Quanto que você gasta com combustível, quanto que você gasta com a prestação do seu carro, quanto que você gasta com o seu seguro-saúde, seguro de vida, etc, etc, etc. Nós vamos pegar todas as suas despesas de acordo com o seu estilo de vida e nós vamos transcrever, não traduzir ou converter, mas nós vamos fazer uma tabela de analogia desse mesmo padrão na cidade ou no lugar que você decidiu morar. Quanto custa? E aí nós podemos fazer algumas brincadeiras. Se eu morar na Flórida, se eu morar em Orlando, se eu morar em Miami, se eu morar em Massachusetts, se eu morar na Califórnia, o que muda nesse estilo de vida? Quanto vai ser o aluguel? Quanto que é para eu cobrar? Quanto de imposto que eu vou pagar? Quanto que é a taxa de juros se eu resolver investir no patrimônio, comprar uma casa? Como é que é a aprovação para o investimento? Como é que é para abrir conta de banco? Então nós vamos olhar para esse real custo de vida, estilo de vida. E você vai ter clareza. Eu preciso de tantos $1.000 para morar nos Estados Unidos. Por mês eu vou gastar isso. Por ano, quanto isso vai ser? Qual o impacto disso nas minhas reservas, no meu patrimônio? Como é que eu faço para produzir isso lá? Ou eu vou continuar convertendo do Brasil? Então, esse é um passo fundamental. O terceiro passo, que é personalizado, é fazer uma análise curricular e oportunidade de carreira nos Estados Unidos. Talvez você seja advogado, médico, talvez você seja administrador de uma grande empresa, talvez você seja um engenheiro, um professor, eu não sei, mas nós temos profissionais habilitados que podem te ajudar nesse processo. Nós vamos fazer uma análise disso. Você pode validar quanto tempo isso demora, quais são esses passos, qual o custo disso. Você vai ter essa análise, aí você vai decidir, quero validar, não quero validar, quero mudar de carreira, quais oportunidades que eu tenho de mudar de carreira, que área que eu vou, baseada nos seus talentos, nas suas competências, nas suas habilidades, nas suas formações. Isso é fundamental, isso é para você e para sua família. O quarto passo é a análise do pleito imigratório. Todo mundo quer saber, Márcia, mas precisa ser nessa sequência? Não exatamente. Se você tem mais urgência no pleito imigratório, a gente pode começar, mas eu recomendo que comece pelo perfil comportamental, esse é o primeiro passo. O que a gente vai ver no pleito imigratório? Nós vamos saber quais são os vistos. Nós sabemos que tem mais de 180 vistos nos Estados Unidos. Nós vamos trazer para você a referência desses vistos, explicar para você, ver de acordo com o seu... Nós não vamos ficar mostrando os 180 vistos, nós vamos entender a sua história e em cima do que você tem, nós vamos dizer, olha, esse visto se encaixa, esse visto se encaixa, esse visto se encaixa. Nós vamos te mostrar essas oportunidades e vamos, então, avaliar o quanto esse processo qual desses vistos que você tem a oportunidade de investir é o melhor, é o mais seguro para a sua situação, para a situação da sua família, que vai proteger mais vocês e que vocês têm recursos para isso e com o tempo que isso vai levar. Para quê? Para que vocês entendam, então, analisem os custos, as oportunidades, os riscos, para depois tomar essa decisão baseada em todas essas pecinhas. O quinto passo é, então, sempre, olha, deixando claro que esses atendimentos personalizados, nós temos parceiros habilitados, licenciados em cada área. Nós temos parceiros para ver a questão tributária. Então, lá que nós falamos custo de vida, vai ter alguém lá da contabilidade para fazer uma análise do seu patrimônio, ver quanto você vai pagar de imposto, se tem que fazer algum ajuste tributário. Então, faz uma análise, essa análise inicial, e aí, depois, se vocês decidirem contratar esse profissional para continuar esse processo, aí um outro custo à parte. A mesma coisa advogado. Eu não estou falando para você que a minha mentoria vai estar custeando o seu processo migratório. Não é isso. A minha mentoria vai estar te mostrando quais vistos que você vai ter direito, que você pode tentar aplicar, qual é o custo disso. E eu vou estar indicando para vocês alguns advogados que eu conheço, que são da minha confiança e que são parceiros nossos, que estão ajudando a fazer essa análise, eles que estão fazendo essa análise de forma, né, a contribuir com esse processo, já está no custo dessa mentoria. Depois você vai decidir se você segue ou não com esses profissionais, se você quer outros, mas você vai ter já uma primeira percepção das suas oportunidades, tá? O quinto passo é a analisar as oportunidades que cada membro da família pode encontrar aqui nos Estados Unidos e também os riscos. Como assim, Márcia?
Bom, sua esposa ou seu esposo tem uma carreira, tem uma profissão. Podem ser que elas tenham sonhos, expectativas diferentes, seus filhos. Eu quero ser jogador de futebol. Como é que é isso aqui nos Estados Unidos? Eu quero ser médico no estado. Eu quero ser médico. O sonho do meu filho é ser médico. Como é que é ser médico nos Estados Unidos? Quanto tempo demora? Qual o custo disso? É para todos, não é? Tem a história aí que o imigrante não consegue. Como que funciona isso? Então, nós vamos olhar para isso. Então, as oportunidades, a idade dos seus filhos para aplicar para o visto, se vai demorar, se vai ficar fora. De repente, você tem uma cidadania europeia, cidadania italiana, então, como é que fica? Então, se eu entrar com essa cidadania, quais são as vantagens? Eu vou entrar com outro visto aqui, que pela cidadania eu consigo? Como é que fica a minha família nessa situação? O que eu preciso garantir e proteger? Então, aqui a gente vai fazer isso de uma forma bem personalizada, tá bom? Então, todos os encontros e grupos ficarão gravados, né? Para que você possa poder ver depois. Se você autorizar e quiser gravar também os individuais, a gente grava. Você manda para o seu marido, para sua esposa, enfim, se alguém não conseguiu assistir. Depois vocês vão trabalhando. Então, cada etapa, cada encontro do grupo, cada encontro individual, vocês vão fazendo aí em família esse alinhamento desses elos, né? Essa harmonia, essa construção do diálogo, para que vocês possam, então, estar evoluindo nesse processo de decisão e nessa caminhada. E é por isso que eu faço esse convite para você, para que você, então, entenda isso e venha comigo. Tá? No final dessa mentoria, depois que a gente passar por todas as etapas, os 7 etapas em grupos, os 5 individual, eu vou te entregar um relatório. Mais ou menos assim, ó, é um relatório com todas essas discussões, com todos esses pontos de atenção, com todo esse alinhamento desse processo, para que você tenha essa clareza desse processo, desse planejamento, e que você se sinta seguro, como uma bússola sua e da sua família nessa jornada. E mesmo que você decida no final não migrar, esse relatório vai te ajudar a você viver a vida dos seus sonhos aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar. Porque vai te dar tantos recursos de clareza de quem você é, de como sua família funciona, o que é importante para vocês, que no mínimo vai melhorar muito o relacionamento de vocês, e quem é feliz tem mais resultado, é mais produtivo. Tá? Então, eu acho que já está tudo claro. Os encontros em grupo, nós vamos ter uma agenda cada 15 dias, que vai estar depois aí alinhado com a comunidade, com o grupo que nós vamos estar criando. Os encontros individuais serão agendados de forma personalizada com cada família, conforme o horário de Brasília, tá bom? Os encontros em grupo provavelmente acontecerão terça de manhã, das 10 às 12 horas. É bom que você entenda exatamente como vai ser. Se você não puder participar, vão ficar gravados, vão ser disponibilizados. Agora, os encontros individuais serão agendados conforme a sua agenda. Você consegue perceber quanta coisa a gente precisa fazer para tomar uma decisão assertiva com convicção? E para que a gente possa agir realmente com convicção para transformar o nosso sonho em uma realidade, porque o sonho só não vira nada, a gente precisa agir. Para agir, a gente tem que ter convicção, para ter convicção, a gente tem que ter informação para tomar a decisão. E é isso que eu estou te trazendo aqui, para que você consiga mudar para os Estados Unidos, aproveite todas as oportunidades que esse país oferece, um país que, sem sombra de dúvida, é um país desenvolvido e tem muito mais para oferecer do que o Brasil. Não passe pelas situações que possam desgastar o seu relacionamento, a sua família, até o seu patrimônio. Eu conheci muitas famílias que perderam muito dinheiro, ficaram descapitalizadas e não conseguiram realmente se adaptar, ou por questões de vistos, ou por questões de negócio, por questões de relacionamento. E depois tiveram que voltar para o Brasil. Isso é extremamente frustrante. Por quê? Uma vez que você se adapta com o país desenvolvido, voltar para um país desenvolvido é muito difícil. Eu não quero que você passe por isso. Eu quero que você consiga, e que sim, que se você quiser voltar para o Brasil, volte por escolha, porque você ama o Brasil, porque o Brasil melhorou, e que não porque você precise voltar. Pois é, bastante coisa, né? Para te ajudar ainda mais, eu preparei alguns bônus que vão te ajudar muito nesse processo de mudança para os Estados Unidos. O primeiro bônus é um workshop que eu preparei com muito carinho, que é os desafios da mãe imigrante, porque a mulher, quando ela emigra com filhos pequenos, ela vai sim perder sua rede de apoio, ela vai ficar longe da vovó, da titia, da madrinha, da funcionária, da babá, tudo isso era muito importante para ela. Então ela vive aí alguns conflitos nessa adaptação. E nesse workshop eu mostro
várias ferramentas, várias estratégias para ajudar e acolher essas mães, para que elas possam aprender a gerenciar esse novo momento da vida delas e poder usufruir desse tempo precioso com seus filhos e com sua família, que vai ser tão importante, né? Toda mãe precisa saber, né, que vai mudar radicalmente, né, esse modelo quando mandar para os Estados Unidos, por conta disso que eu já expliquei, e que você, para ter uma babá, você pode trazer do Brasil. Olha aí, gente, você pode trazer uma babá, você pode trazer uma funcionária com você, mas você precisa fazer de forma certa. Então, quando você se prepara de forma estratégica, com antecedência, você consegue levar essas pessoas para te ajudar. Tem um custo, tem um tempo, tem um processo, mas é possível. Agora, quando você não traz e você precisa de babá ou funcionários aqui nos Estados Unidos, o preço é muito caro, né? E só gente muito rica que consegue pagar. Então, você pode, inclusive, pagar o mesmo valor para essa funcionária que você traz do Brasil, mas se ela morar com você, se ela ficar com você, você consegue aí uma negociação legal. E você vai estar ajudando essa pessoa também a emigrar. Bom, existem vários caminhos, você precisa só tomar a sua decisão. Então, esse é um super bônus que vai te ajudar a entender como é esse processo da mãe, né, da mãe imigrante, como cuidar dos seus pequenininhos, como que se tem creche, se não tem creche, quanto custa, como é que é as babás aqui, como é que é a funcionária doméstica, a faxineira, como é que cuida da casa, enfim, essas coisinhas práticas que a mulher precisa saber. Além disso, né, dessa mentoria, desse workshop, veja que tudo isso, né, que eu fiz até agora, todo esse apoio que eu vou dar para você, se eu tivesse recebido isso, teria economizado muito dinheiro, muito tempo, né? Pois os processos de visto, para você ter uma ideia, custam entre $12 mil a $1 milhão. Varia muito. Estou falando de aplicação, o custo do processo, mas o custo do advogado, dos trâmites, né? E você pode estar aí investido num visto que não seja o melhor. Então, só nisso aí, você precisa entender. Aí chega lá na frente, você não é negado o seu visto. E o custo disso? A expectativa, o planejamento que não deu certo. Ou você tem que pagar um outro advogado, e uma vez pagou, acabou, aí você tem que pagar outro, né? Advogados tributaristas são caros, em torno de 10, 20, até $50 mil. Estou falando de dólar, gente, estou falando de dólar. Eu não estou falando que você não vai precisar contratar um advogado, que você não vai precisar contratar uma pessoa no tributarista. Estou falando que é para você contratar quando tiver clareza do processo, porque se você não contratar antes, você não vai saber o que eles estão falando, por que estão falando, qual é o impacto disso, porque eles vão olhar só para aquilo. É a mesma coisa você ir no médico especialista, tá? Ó, meu marido é médico, meu filho é médico. O médico especialista, ele vai olhar, você vai no dermatologista, ele vai olhar sua pele. Você vai no oftalmologista, ele vai olhar seu olho. Você vai numa ginecologista, ela vai olhar a sua saúde ali sexual, a sua saúde reprodutiva. Agora, se você vai no médico que faz a medicina integrativa, ele vai olhar tudo. Ele vai olhar sua saúde emocional, sua saúde física, vai te passar um suplemento, vai ver o que você está precisando. E com isso, você vai poder até fazer aí um alinhamento, né, dos medicamentos que você está tomando, dos efeitos colaterais, minimiza às vezes tomando tanta coisa que você nem sabe o que você está tomando e você está gastando com o médico aqui, com o médico ali. Continue indo nos médicos, estou falando para não ir, mas é a mesma coisa aqui. A mentoria, ela vai pegar todas essas informações, vamos colocar aqui, ó. Você já sabe, eu sou farmacêutica. Farmacêutica fazia atenção farmacêutica. O que é atenção farmacêutica? Eu vou pegar um paciente, ver tudo que ele está tomando de todos esses médicos, colocar numa planilha, ver os efeitos colaterais do remédio, as interações uma com outra, o melhor horário, a função daquele remédio, se não está dando nenhum problema. E aí eu vou dar a sugestão, olha, toma isso aqui de manhã, toma isso aqui à noite, olha, esse aqui está repetido, esse efeito colateral aqui está prejudicando o seu rim, vai falar com o seu médico. Então a gente não vai deixar, o farmacêutico não vai falar para o paciente não ir no médico, mas ele vai orientar esse monte de drogas, um monte de coisa que o paciente está tomando, para ele ir ao médico e falar para ajustar o que precisa ser ajustado. É a mesma coisa que eu vou fazer aqui com a mentoria. Antes eu era, né, farmacêutico, continuo sendo, mas não estou exercendo aqui nos Estados Unidos. Então, o meu papel era ajudar e cuidar dos pacientes para que eles tivessem a melhor qualidade de vida com os medicamentos, com todos os médicos que eles estão atendendo. Agora, o meu papel é te ajudar, como mentora de planejamento imigratório familiar, a você ver todas essas etapas, todas essas interações, entendendo a complexidade disso.
Se você fosse pagar para uma empresa te ajudar nesse processo, o valor do mercado cobrado por uma análise de perfil comportamental, que é aquela análise lá que eu te prometi para você, para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, adolescentes, maiores de 18, cada um deles é $300. Cada avaliação. Eu estou te dando para você, para o seu cônjuge, para os seus filhos.